E eu estou de volta hoje conversando com o Dr. Marcos Antônio Stricker Soares, que ele é, então, advogado, especialista em direito constitucional, gente. E a gente estava conversando no bloco anterior, falando aí da questão das indiretas. E aí ficou no ar, então, duas hipóteses para diretas já. Duas hipóteses. Quais são? A primeira hipótese teria que haver uma alteração da Constituição. Teria que mudar a Constituição. Hoje ela diz que a eleição é indireta, nos 2 últimos anos de mandato, havendo a vacância do cargo, eleição indireta. Teria que mudar isso, uma emenda constitucional. A outra alternativa que se cogita é a existência de uma lei eleitoral hoje em vigor, segundo a qual, havendo o ilícito eleitoral, a perda do cargo em razão de questão eleitoral, o presidente deixa o cargo e a eleição é direta. Novamente, uma eleição direta daí. Só que essa lei eleitoral hoje é questionada. O Supremo precisa decidir se ela vale como eleição indireta, obrigando a eleição indireta, ou se no fundo permanece a Constituição. A Constituição diz, vagando o cargo, eleição indireta. Eu, no meu modo de ver, vale a Constituição. Essa lei não afeta a Constituição. Ai, todas essas articulações, as manifestações, porque a gente fica um pouco inseguro, que até a gente estava conversando aqui em off, em questão do STF, por exemplo, né? Existem, sim, bons ministros, mas existem ministros que eu desconfio, que o senhor desconfia, cada um desconfia de um, né? Independente dessa situação. Como que o senhor enxerga? Então, quer dizer, eles tendem a seguir a Constituição, mesmo com todas essas articulações? Eu acho que sim. O Supremo, ele precisa se manter confiável. Ele, me parece, o último ancorador possível. E se ele perder a credibilidade, a situação fica muito pior do que já está. E eu vejo o Supremo como confiável ainda. Embora você desconfie de um ou de outro ministro, não goste de um ou de outro, me parece que, de um modo geral, a maioria dos ministros se mantém com credibilidade. Temos a sorte de ter como presidente do Supremo a ministra Carmen Lúcia, que é uma pessoa muito confiável, muito segura e muito competente. Então eu acho que o Supremo se mantém firme nas posições, em posição que venha a ser coerente. Agora, o problema da eleição direta tem um outro aspecto. Me parece que não é possível derrubar a Constituição. A Constituição é uma lei que deve sobreviver às crises, deve sobreviver aos instantes perigosos para a democracia, para ela mesma, a Constituição, para o poder. Esses instantes de crise, não é possível pensar em mexer na Constituição. A Constituição, mesmo que o Supremo caia, ela precisa permanecer. E nesse instante, hoje, vivemos uma crise que não chega a ser um estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Nesses 3 instantes, é proibido mudar a Constituição até. Se houver uma emenda num período desse, é inconstitucional, porque é proibido nesse instante. O resultado de uma eleição hoje, o Lula, imagine uma eleição, hoje o Lula seria cotado, aí é cotado para ser eleito presidente. Mas digamos que apareça uma prova contundente contra o Lula de uma hora para outra, o que tem acontecido, e o Lula não é candidato. Quem é que é o candidato natural a ser presidente num instante de crise, com crise de confiança? Hoje o Bolsonaro é alguém que pode ocupar esse espaço. Que esteve recentemente aqui em Londrina e todo mundo assim, reuniu só aproximadamente 2.000 pessoas, foi um negócio. Uma pessoa que pode chegar ao poder num instante de crise e é o melhor para o Brasil? Me parece que não. Se você me pergunta se eu devo afastar o Lula da candidatura, por exemplo, eu digo que não. Não? Não. O Lula, enquanto não tiver uma condenação, enquanto não tiver a limitação legal para ser candidato, ele deve ser candidato. Mas ele deve ter o tempo certo de amadurecimento da candidatura. Ele deve prometer, fazer alianças. Outro dia, ele disse que se não for preso pela Lava Jato, vai prender todo mundo. Isso gera uma crise muito grande. Ele tem que desfazer isso perante a sociedade. Ele precisa gerar confiança para ser eleito.
é preciso lembrar que a rejeição dele é muito grande, e com uma rejeição grande, dificilmente alguém chega à presidência. Então, ele precisa, para ser presidente, fazer as promessas que o povo confia. Mas as promessas transparentes, né, doutor? Transparentes. Porque nós fomos, como o senhor disse anteriormente, 2014 foram as eleições da enganação, da falta de transparência. Isso. Então, ele precisa apresentar propostas críveis e ganhar confiança num período de amadurecimento da campanha. Não pode ser num período de 30, 90 dias, de tudo ou nada, e resolve, e um período que pode aparecer uma surpresa ainda por cima e gerar um outro candidato que também pode não ser tão bom assim. Então, a crise não é um instante de mudar a regra do jogo. A regra do jogo deve ser mudada em instante de tranquilidade. Penso que vivemos um instante de mudança de cultura, de modo de enfrentar o mundo, os problemas que eu vejo. Mas que comece também conosco, né? Conosco. Com as nossas atitudes também. O meu jeitinho brasileiro precisa Exatamente. deixar de existir, justamente. Perfeito, então vamos aguardar. Então hoje é um dia 6, é um dia muito importante, muita coisa já vai ter acontecido aí, mas de qualquer forma foi um prazer conversar, acho que deixou bem claro aí. Meu. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade. Eu agradeço o convite, agradeço a conversa, o bate-papo e espero ter esclarecido aí alguns dados dessa situação tão confusa. Já pensou que usar óculos deve ser confortável? Está te incomodando? Falta de ajuste. E é isso que muita gente não sabe, né? Ajustar é necessário. Com certeza, esse é um grande problema que muitas pessoas não sentem o conforto do óculos, não sentem ajustadas as imagens devido ao óculos desajustar no seu uso interino de 6 meses, de 1 ano. Às vezes as pessoas dormem com óculos, esbarram em alguma coisa. Senta em cima do óculos, pode muitas vezes, né? Usam óculos na cabeça, né? Isso. Então, o óculos é isso. Antigamente a gente falava para ter um cuidado maior, né? De não usar o óculos na cabeça. Mas hoje a gente deixa a pessoa livre, libertada, porque, olha, usa, abusa, faça do óculos uma descontração, entende? A gente está aqui para ajustar sempre que necessário, sempre fazendo adequação, né? Tanto no formato do rosto, quais são os principais ajustes que a gente deve ficar atento? Os principais ajustes são os atrás da orelha, os de plaqueta, que são no nasal, torção de haste, que acontece quando há um acidente, ou sentou em cima, dormiu com óculos, bateu em alguma coisa, deixou cair no chão, então daí ele descompensa. E as lentes possuem um centro óptico e um centro de eixo de 0 a 180 graus. E daí quando a pessoa tem esses eixos, varia. Então sai do foco, é como uma TV fora de sintonia, como um rádio fora da estação. Vai incomodar. E acaba gerando problema ao invés da solução. Você acha que está cansado por estar com óculos, ou fisicamente, mentalmente, devido ao uso inadequado, à torção que o óculos está, o desajuste do óculos. Então sempre é bom trazer o óculos para ajustar. Não tem custo, é uma coisa que a gente sempre faz. Ajustes dos óculos aqui também na Ótica Visolux. E chegou a hora da Agenda do Lente, com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. O Blues marca presença em Londrina com o 7º Festival de Blues, que acontece no dia 17 de junho, no Bar Valentino, a partir das 21 horas. Bom, como você sabe, super concorrido, mas fique de olho aí que os ingressos e as mesas já estão à venda. Agora vamos falar de diversão? Plantão Sorriso traz mais uma vez Calma Bets. Gente, é super divertido. No dia 18/6, no Aterro do Lago Gapó, leve seu Bets e tenha uma tarde super divertida e muito gostosa.
diversão garantida, hein? E você, adora mídias sociais? Então não pode ficar fora do curso sobre mídias sociais que acontece no dia 24 de junho na CIL, a partir das 14 horas. Só lembrando que as inscrições são limitadas, mas já estão abertas. Então, programe-se e divirta-se. Semana que vem eu volto com mais novidades, informações e tudo o que acontece na nossa cidade. Perdeu algum detalhe do Lente? Não tem problema, é só acessar o site multitvcidades.com.br e nos acompanhar também pelas redes sociais.